O vírus Nipah pode ter uma mortalidade de 75%. É assustadoramente alto. Imagina você pegar uma doença e saber que a chance de sobreviver é apenas 25%. Então eu vou esclarecer nesse vídeo rapidamente quais são os riscos deste vírus, explicar os motivos que a OMS está em alerta, sobretudo porque tem um novo surto agora na Índia, né, em 2026, estamos falando em 2026. Primeiro, o vírus Nipah não é um vírus novo, ele não surgiu agora. Ele está sendo monitorado desde que foi descoberto em 1999. Praticamente todo ano, na região ali da Ásia, Índia e outros países da volta ali, eles têm surtos que são contidos rapidamente. Por quê? Preste muita atenção. O vírus Nipah, ele tem como reservatório um morcego de um gênero que só acontece lá. Não tem esse gênero aqui no Brasil? Não tem no Brasil. Então, para esse morcego, o vírus fica no corpo deles e eles não ficam doentes necessariamente, eles são apenas o reservatório. Mas esses morcegos, eles são frugívoros, eles são conhecidos lá como raposas voadoras. E eles vão se alimentar lá das frutas que tem, enfim, e das plantas, das árvores, e acabam urinando naquela região e contaminando os frutos, inclusive com a saliva e tudo mais. As pessoas podem contrair dessa forma. Agora preste muita atenção. A transmissão de ser humano para ser humano pode acontecer? Sim, mas é muito mais difícil. Então, embora esse vírus tenha uma taxa de mortalidade altíssima, a transmissibilidade dele entre seres humanos ainda é baixa. E por isso que a OMS está em alerta. Não porque agora teremos uma nova pandemia, tem gente falando, estamos escondendo, né? A pandemia que está surgindo nova, as autoridades. Não tem nada disso. Agora, imagina que se esse vírus, Nipah, sofre uma mutação, ele evolui, ele sofre uma modificação, e essa mutação o torna mais transmissível entre seres humanos, aí o problema é mais embaixo, porque tu imagina uma Covid, a transmissão tipo Covid é muito transmissível, só que não com uma taxa de mortalidade baixíssima, e sim com uma taxa de mortalidade lá nas alturas, 75%, ia ser absolutamente destruidora. É assustador isso aí, moçada, é assustador, então a gente está em alerta, tá? Por quê? Tratamento? Não tem tratamento. Eu li, professor, que a taxa de mortalidade varia entre 40% e 75%, então o vírus é diferente? Não. O que muda, dependendo da região, é o suporte que a pessoa tem. Então tu imagina o seguinte, a pessoa tá mal, tá doente, só que tá num hospital, que pode botar ventilação, oxigênio, pode tomar, sei lá, um corticoide para inflamação, para encefalite, tudo. Essa pessoa, em vez de ter 75% de chance de mortalidade, pode ter 40%. Melhor? Sim. Mas ainda 40% é assustador. Vai dizer que não. Imagina pegar uma doença que, sabe, é cara ou coroa, sobreviver. Ninguém quer isso, né, pessoal? Mas não tem vacina e não tem tratamento específico contra o vírus. Fala, mas precisa tomar um antibióticozinho. Antibiótico é contra a bactéria, gurizada. Então a gente tem que estar muito atento, muito alerta, tá? Então esse surto agora de 2026, se eu não estou enganado, apenas 2 pessoas contaminadas e tinha 100 e tantas sendo observadas, mas nenhuma delas foi confirmado o vírus, tá? Porque a grande questão é que os sintomas são muito semelhantes a uma gripe. Então a pessoa pega. Primeiro que o período de incubação é outra coisa assustadora, pode variar de poucos dias até muitas semanas. Então a pessoa pode ter o vírus e só descobrir que tem o vírus 40 dias depois, por exemplo. Isso é um problema caso ele se torne mais transmissível, porque imagina a pessoa não tem o vírus, mas não está apresentando sintoma, então vai viajar, vai se confraternizar e durante todo esse tempo está transmitindo para outras pessoas. Isso é assustador também. Mas então a fase inicial é uma fase tipo gripal, ter dor um pouco de febre, dor de cabeça, dor muscular, dor de garganta, vômito. E passa por uma segunda fase que a gente pode chamar de fase respiratória, que daí sim vai ter umas pneumonias e alguns problemas respiratórios mais graves. E ao progredir os sintomas, vai para a fase neurológica, aí sim desenvolve encefalite aguda, que é inflamação no cérebro, literalmente, e a pessoa pode entrar em coma e vir a óbito, tá? E aproximadamente 20% das pessoas que se recuperam continuam com problemas neurológicos durante muito tempo, tá? Com sequelas neurológicas durante muito tempo. Tá? Então falei para vocês, não tem prevenção. Deixa eu ver o que eu posso falar para vocês. Tá. Ele fala, professor, seja sincero, porque eu já vou parar de estudar pro Enem, pros vestibulares, uma vez que vamos ter uma nova pandemia. Calma, pessoal. Olha só. Vamos nos tranquilizar. Primeiro, o problema existe, não dá para ser ingênuo e falar que não vai acontecer. Eu acho que pode não acontecer, mas a gente tem que ter a consciência mundial, sobretudo das autoridades de saúde, que isso pode acontecer. Então a gente tem que ter as armas para lutar contra o vírus caso aconteça. Então o problema é esse. Imagina assim, o vírus está lá, fica entre os morcegos ali, tá? Os raposa voador lá da Ásia, que não tem aqui no Brasil, inclusive, isso já é uma careta, ou seja, o risco maior é quando ele sai dos morcegos, chega no ser humano, sofrendo uma mutação para ser transmissível entre os seres humanos de uma forma mais efetiva para o vírus.
E aí sim, imagina, chega aqui no Brasil, chega em todos os países, aí é um problemaço, né? Aí é um problemaço. Mas a questão é o seguinte, o ser humano, ele, antes da Revolução Industrial, vou botar 1000 anos atrás, cara, a gente não era nem bilhão de pessoas. E a gente vivia muito tranquilinho em algumas localidades. Quanto mais cresce a população humana e mais a gente desenvolve, mais a gente tira o espaço das comunidades selvagens, enfim, desmata, e a gente se aproxima dessas regiões. Imagina, moçada, a quantidade de vírus que existem com reservatórios naturais desses seres vivos, tipo esse do morcego ou vários outros, que estão lá paradinho há milhares de anos. Só que para aquelas comunidades nem faz, é tipo um resfriadinho para aquelas comunidades, ou nem causa doença, porque já se acostumou. A relação entre parasito e hospedeiro, entre patógeno e hospedeiro, se deu há tanto tempo que eles têm agora, eles vivem até assim, um pouquinho mal, mas tá tudo bem. Porque imagina um bicho, uma desgraça, um vírus, não um bicho, não, um vírus, uma bactéria, ou até um bicho, né, uma lombriga, que causa doença no seu hospedeiro. Se ele causa doença e o hospedeiro morre, o que acontece com o vírus, com a bactéria, com o verme? Morre também. Então espera-se que doenças mais antigas tenham uma taxa de mortalidade menor. É óbvio. Imagina, tô com uma lombriga na minha barriga e ela te matou. Ela se matou também. Então, evolutivamente, há uma tendência para esses seres vivos que causam doença de terem as mutações selecionadas para que essas mutações, que vêm antes, vamos entender para não confundir vocês, as mutações estão acontecendo. Imagina que uma mutação o tornou menos agressivo e mais transmissível. Essa mutação, se for selecionada, para o vírus é bom. Porque, cara, ele continua ali se multiplicando, ele não mata tanto, isso para ele é bom, e ele é muito facilmente transmissível, para ele é excelente. Então há uma tendência evolutiva, isso a gente observa em gripes, quando chegou os europeus aqui no Brasil, um monte de doença, claro, para os europeus não era quase nada, porque eles já tinham uma coevolução de algumas décadas ou centenas de anos. Para os europeus era tudo muito novo, então eles não tinham uma defesa pré-estabelecida contra aquele vírus, tá? E isso acontece para tudo. Então espera-se que se a Covid daqui a uns 10, 20, 30 anos, provavelmente vai existir ainda essa desgraça, mas ele vai ser cada vez menos problemático em questão de mortalidade. Então um vírus novo, muitas vezes, ele ainda vai ter uma mortalidade muito alta. E se essa mutação for não para baixar, porque as mutações podem ser para baixar inclusive a mortalidade, a taxa no qual ele mata as pessoas. Então se espera-se que baixe a mortalidade e aumente a transmissibilidade. Mas se isso não acontecer, moçada, se só a transmissibilidade aumentar e a taxa de mortalidade continuar em 75%, é um baita de um problema. Eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vírus Ebola. Ebola, moçada, tem uma mortalidade de chegar a 95%. Agora que baixou porque tem suporte médico e tudo mais. Só que o Ebola, ele torna a pessoa tão destruída ali, a pessoa fica de cama tão rapidamente que ele não tem um grande potencial para se transformar numa pandemia. Então ocorre novamente em surtos numa comunidade, onde fica tudo ali um baita de um problema. Mas as pessoas estão tão espoliadas já nos primeiros dias ali, que elas não têm nem a capacidade de viajar para transmitir para outras pessoas. Agora volta para o Nipah, esse vírus aí que a gente está chamando de vírus novo. Pode ter um período de incubação de 40 dias, velho. Tem noção disso? Então, seguimos atentos. O que a gente tem que relacionar é o seguinte: nós, seres humanos, temos muita culpa no cartório porque a gente destrói o meio ambiente. E esses vírus ou bactérias que potenciais estão lá, ele pode chegar até nós e causar o que tem causado. Então há uma tendência, anota que eu estou te falando, que isso é triste até, mas que a gente tem que estar atento, a cada vez mais terem doenças que o ser humano não conhecia e que agora elas surgem porque estão lá e se tornaram potenciais agora para os seres humanos. Tá bom? E por que morcego tem tanta relação com isso? Morcegos são mamíferos, então são relativamente próximos a nós, voam, pode chegar nas residências, pode chegar nas frutinhas, e esse é o problema do Nipah, né? E aí transmitir. Tá bom, moçada? É isso aí. É só um bate-papo aqui rapidinho, deixa eu ver se eu não esqueci de nada, tá? É tranquilo. Diagnóstico, né, pessoal? Diagnóstico, PCR, ELISA, tudo aquilo que a gente fala. E se cair no Enem, nos vestibulares, gurizada, alguma coisa sobre o vírus Nipah, pode ser que caia sobre formação de vacinas, não tem ainda, mas sobre uma possível vacina, ou pode falar o grande problema de novas viroses chegarem em seres humanos, é a questão de desmatamento, mudanças climáticas, fragmentação de habitat, que vem a partir do desmatamento. Então, isso tudo a gente revisa além de ecologia, tá bom? É isso. Muito bem, muito bem. Torcer para que fique, que não se torne uma pandemia, nem epidemia, que fique lá em pequenos surtos, né? Ou que nem faça mais surtos nenhum para que ninguém sofra com isso, tá bom? Tamo junto aí, um grande abraço e até o próximo vídeo.